Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. A flor que Deus plantou no coração mortal, a vida perfumou no abril. O amor com seu poder venceu o próprio mal, fazendo a redenção surgir, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Sim, dá-me amor. Ao ver o grande amor que o bom Jesus me tem, eu sinto inspiração e fé. Então o meu amor desejo dar também, e assim ser como Cristo é, a fim de ajudar e salvar alguém. Oh Deus, dá-me amor cada vez maior. Quero viver espalhando o bem. Oh, dá-me amor. Sim, dá-me amor. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? A natureza prega o Evangelho, e às vezes com muito mais profundidade do que propriamente os grandes sábios, os grandes teólogos, os grandes doutores em divindade. A natureza, sem dúvida, é a Bíblia expressa. A natureza, se você souber olhar para ela, você verá a Bíblia ao vivo e a cores, como prega a natureza. Esta Bíblia de Deus. A natureza nos revela coisas que os homens
com todos os seus esforços, estudos de Deus, estudos sobre a palavra de Deus, a natureza nos revela coisas que, na verdade, os cientistas buscam há anos e anos, séculos e séculos, nos explicar. Mas se soubermos olharmos para esta Bíblia ao vivo e a cores, que é a natureza que foi criada por Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 1, bem no início, nós vimos Deus pintando a natureza, criando o mundo, e lá está os animais, e lá está os mares, e lá está a terra, e lá estão as árvores frutíferas, lá estão as ervas, lá está tudo que hoje nós vemos na natureza. Esta natureza que hoje, disse o apóstolo São Paulo, está gemendo como uma mulher geme quando vai dar à luz filhos. Esta natureza que hoje está gemendo, procurando a sua perfeição, mesmo a sua transformação, desejosa de voltar a ser o que ela era lá no livro de Gênesis, no Jardim do Éden, quando ela não havia sido explorada pelos homens, quando o meio ambiente não estava poluído como hoje está, trazendo tantas enfermidades, trazendo bronquite, asmas e tantas outras coisas e tantos outros males. Esta natureza, a Bíblia diz aos Romanos, capítulo 8, que ela, sendo viva, deseja voltar a ser o que ela era lá no livro de Gênesis, no início, quando não havia tanta poluição e quando a terra não era tão explorada como hoje ela é explorada. Esta natureza, sem dúvida, é uma Bíblia. Nos revela profundos mistérios que os pobres homens mortais, que tantos se dedicam ao estudo, como diz Salomão aos Eclesiastes, capítulo 2, bom é ler livros, se esforçou o pregador para falar palavras agradáveis e ler livros e mais livros. Mas Salomão disse, isso é bom, mas esse muito estudar é enfado, é canseira da carne, disse Salomão, porque todo esforço do homem, às vezes, acaba sendo vão para explicar os mistérios de Deus, que a natureza tão facilmente pode explicar de maneira simples, de maneira tão discreta. Não foi à toa que Jesus disse em sua oração, em São Lucas, capítulo 11, verso 25, graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos cientistas, dos sábios, dos entendidos, e então as revelastes aos pequeninos, à minha gente simples, gente que muitas vezes os eminentes, os grandes, os intelectuais, nada dão por eles. Jesus disse, graças te dou, porque ocultastes estes grandes segredos, as grandes descobertas, os grandes mistérios, ocultastes dos cientistas, dos sábios, dos entendidos, mesmo dos doutores em divindade, que tomam tanto tempo estudando sobre Deus, que na verdade esquecem de conhecer a Deus, esquecem de ter experiência com Deus, o que é muito melhor. Melhor do que estudar a Deus é conhecer a Deus. Melhor do que conhecer a letra, a Bíblia diz, em 2 Coríntios 3, verso 6, que a letra mata, o Espírito vivifica. Melhor do que conhecer a letra que mata é conhecer o doador dos dons, é conhecer aquele quem falou, inspirou os profetas, apóstolos a falarem as palavras eternas. Melhor do que conhecer a letra é conhecer o Espírito, porque o Espírito dá vida, o Espírito renova, o Espírito dá esperança.
O Espírito, ele na verdade eleva a nossa fé. O Espírito nos leva a conhecer a simplicidade de Deus, onde os grandes sábios tropeçam, falham em conhecer. E Paulo, fazendo menção disso, em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, você encontra isso no versículo 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Paulo dizia isso, que não são muitos os sábios, os grandes, os intelectuais, segundo a carne, que são chamados. Não são muitos os poderosos que vêm ocupar um posicionamento em Cristo Jesus. Tem gente que é inteligente demais para servir a Cristo. Tem gente que é poderoso, é sábio, é intelectual demais para poder ler e crer na Bíblia Sagrada. Tem pessoas que são muito poderosas, inteligentes, são cientistas, são doutores, são grandes. E nada contra doutores, nada contra grandes homens, porque Saulo, ele também era um doutor, porém que cedeu aos princípios de Deus. Um doutor que, na verdade, ficou 3 anos no deserto da Arábia, dispensando tudo o que ele havia recebido, para agora receber as instruções que ele viria a receber diretamente do trono de Deus. E ele disse: o que eu tenho recebido, recebi diretamente por revelação de Jesus Cristo. Isto é, Gálatas capítulo 1, versículo 12. E Paulo disse: não são muitos os sábios que seguem a Cristo. Não são muitos os poderosos quanto à carne. Não são muitos os nobres que são chamados. Aqueles que se acham alguma coisa dificilmente conseguirão renunciar o pecado e o mundo para servirem a Deus, seguir a santa, preciosa, bendita palavra de Deus. Se lembram daquele texto de São Lucas 16, acerca daquele poderoso mancebo de qualidade, daquele poderoso jovem rico, jovem sábio, jovem nobre? Ele era um nobre rapaz, ele era um poderoso empresário, ele era um sábio daquela lei, a lei de Moisés. Estava instruído em sabedoria, estava repleto em poder, era nobre entre os homens. Porém, Jesus tocou em sua ferida. Jesus o orientou a deixar a sua própria sabedoria farisaica. Jesus o orientou a deixar o seu poder financeiro, poder religioso, poder moral, porque ele dizia: eu tenho moral, eu guardo todos os mandamentos. Jesus o orientou a deixar de ser tão nobre para os homens e, na verdade, vir ser os nobres, fazer parte dos nobres discípulos de Deus. Porque em Atos 17:11, a Bíblia diz que os nobres para Deus não são aqueles que são sábios, poderosos e nobres para o mundo. A Bíblia diz que os nobres de Deus são aqueles que fizeram como os de Bereia, os crentes de Bereia, que quando ouviram Paulo falando de Jesus, Paulo falando acerca da ordem, da conduta, da moral, do modo de vida que a igreja deveria viver, quando eles ouviram Paulo falar sobre como eles deveriam crer em Deus, se batizarem, conduzirem as suas vidas, como eles deveriam agradar a Deus, como eles deveriam servir a Deus. E lembrando, eles já eram crentes, mas quando foram instruídos por Paulo, que havia recebido agora diretamente de Deus, a Bíblia diz que eles foram nobres. E o que fez eles serem chamados de crentes nobres foi a humildade de pegar as páginas da Bíblia e dia após dia a examinarem, pegar as Escrituras e então ler, e então conferir se era assim mesmo, se a vida deles estavam combinando com o que dizia a palavra de Deus. Eles foram chamados de nobres, mas eles se entregaram a Deus e se humilharam a Deus. Agora Paulo disse: não são muitos os sábios, os poderosos,
E os nobres, isto é, 1 aos Coríntios 1, verso 26, não são muitos os doutores, os cientistas, os grandes filósofos, os grandes intelectuais, que na verdade são chamados para servirem a Deus. Eles se julgam mais inteligentes do que Deus, mais inteligentes do que os profetas de Deus, os enviados de Deus. Eles são orgulhosos, muitos deles, presunçosos, tropeçam nas coisas simples de Deus. Eles não podem olhar para a simplicidade da natureza e ver Deus na natureza. Muitas vezes explicam palavras tão difíceis, muitas vezes traduzem tantas coisas, interpretam tão bem a lei, mas quando se diz a palavra de Deus, tropeçam nas pequeninas coisas, nas coisas simples. E Paulo disse: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, desprezíveis, pequenininhas. Paulo é quem disse: pequeninas coisas, coisas vis e desprezíveis. Deus escolheu para aniquilar as coisas sábias, poderosas, nobres, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Meu amigo ouvinte, o Evangelho de Cristo é algo tão simples. Está aí a razão pela qual muitos não podem aceitá-lo. Está aí a razão pela qual muitos não podem seguir a Jesus naqueles dias e muitos não podem seguir a Jesus nestes dias. É algo tão simples que Paulo disse: são poucos os nobres, são poucos os poderosos, são poucos os sábios quanto à carne, são poucos aqueles que, na verdade, têm altos cargos, que têm um poder elevado na sociedade, que têm um alto poder financeiro, que conseguem se diminuir para servir a Jesus. Porque para ser discípulo de Jesus, tem que diminuir. O caminho para cima, a glória, o céu, é para baixo. Se não se diminuir, se não se humilhar, se não se tornar pequenino, não poderás entrar no reino de Deus. Foi o que Jesus disse em São Mateus 19, quando os discípulos tentavam impedir que alguns pequeninos, que alguns fracos, que algumas crianças viessem até ele. Jesus disse: deixai-os vir a mim, não os impeçais, porque destes pequeninos é o reino de Deus. E qualquer um dos sábios, qualquer um entre os fortes, qualquer um entre os poderosos, qualquer um dentre os nobres, qualquer um de vocês que não se tornarem pequeninos, ou como um destes pequeninos, jamais verão o reino de Deus. Um homem, para ver o reino de Deus, ele vai ter que deixar de ser sábio aos seus próprios olhos. Ele vai ter que deixar de se estribar no seu próprio entendimento, viver, arrazoar, pensar, decidir as coisas segundo a sua própria vontade. Ele vai ter que deixar Deus decidir por ele. Ele vai ter que deixar de ser poderoso aos seus próprios olhos. Ele vai ter que se tornar agora uma pessoa que vive nas mãos de Deus, ou seja, debaixo da dependência de Deus. Paulo disse: não são tantos os nobres, estes tropeçam em ver Deus escondido e revelado em uma simplicidade, como ele se escondeu em Jesus. Sim, não viram Deus em Cristo porque Jesus Cristo se diminuiu demais, a ponto de ser rei, porém não um rei que nasceu num berço esplêndido de ouro, mas nasceu numa manjedoura. Quantos falharam em ver Deus por causa do seu nascimento peculiar? Quantos falharam de ver Deus em Cristo por causa de onde ele morava? Com que classe de pessoas ele andava? Era gente simples, era gente pobre, era gente desprezível, era gente que os eminentes, os ricos, os soberbos, aqueles que ocupavam os primeiros lugares da sociedade, queriam passar ao largo. É como diz a Bíblia no livro de São Lucas 10, verso 25, a parábola do bom samaritano.
quando aquele homem que veio de Jericó caiu ferido, foi salteado, espancado, foi deixado ali na estrada, meio morto, diz a Bíblia. E quando o eminente, o nobre, o poderoso, o sábio sacerdote passou por ali, a Bíblia diz que ele passou ao largo. Ele não olhou, ele desprezou. Quando o levita passou por ali, o sábio, o poderoso, o nobre, ele passou direto, aquilo não o comoveu. Mas a Bíblia diz que passando um samaritano, homem simples, um samaritano, homem pobre, um samaritano desprezível ante os olhos dos sábios, poderosos, nobres homens daqueles dias, quando ele passou, a Bíblia diz que seu coração moveu-se de íntima compaixão, e ele então colocou azeite nas feridas, enfaixou aquele homem que estava quase que morto, colocou em seu cavalo, o levou para se hospedar, e então ali deu-lhes os cuidados, os deixou ali em uma hoteleira, diz a Bíblia, e naquele lugar ele recomendou que dessem cuidados devidos àquele homem, deixou dinheiro para pagar as feridas, para custear as despesas daquele homem ferido. Sim, um homem simples moveu-se de íntima compaixão. Os nobres, sábios, poderosos não sentiram a dor do que estava morrendo. Não é isso que está acontecendo em nossa sociedade? Os nobres, os sábios, os poderosos, os eminentes não conseguem descer dentro da realidade dos samaritanos, da gente que está sofrendo, da gente que está quase que morrendo, da gente que está sem amparo, sem recursos. Ora, quantos sábios poderosos, quantos nobres, meu caro precioso ouvinte, tropeçam na simplicidade de Deus. Por isso Deus, quando veio à terra, eles tropeçaram nele. Ele não se fez grandes sábios. Ele falava do grão de trigo, natureza. Ele falava da figueira, natureza. Ele falava do lírio dos vales, natureza. Ele falava das aves do céu, natureza. Ele falava do campo, natureza. Ele falava da colheita, natureza. Ele sempre falou sobre a natureza, meu caro, meu precioso ouvinte. Usou uma linguagem simples que o agricultor, que o camponês, ele poderia entender. Os sábios, os poderosos, os nobres, eles usariam uma gramática tão rica, tão evoluída que o agricultor, que o camponês, que aquele homem matuto não poderia jamais entender, e não entendendo a salvação, jamais chegaria àquele coração. O grande Deus eterno, quando desceu de sua glória, tão grande, tão excelso, tão maravilhoso, tão sublime, quando ele desceu, sua linguagem foi tão simples, sua mensagem foi tão simples, sua vida foi tão simples entre os homens, tão simples, mas tão simples que o mais simples, mais vil, mais pobre, mais desprezível entre os homens almejava estar perto dele, junto dele, a ponto de Jesus dizer assim, aos pobres é anunciado o reino de Deus. Eles entenderam a linguagem de Jesus. Será que hoje estamos entendendo a linguagem dos nossos teólogos, dos nossos pregadores, dos nossos padres, dos nossos pastores? Será que estamos entendendo a linguagem dos nossos orientadores? Eles entendiam a linguagem de Jesus. Jesus descia a realidade da sua gente. Deus desceu a realidade do seu povo. Para ajudar o povo, tem que descer a sua realidade. É por isso que a política do nosso país não pode ajudar o nosso povo, não pode ajudar a nossa nação, não descem a sua realidade, não frequentam os seus hospitais, não entram nas suas escolas públicas. Ora, meu caro ouvinte, não sente a dor do pobre que tem que sustentar uma família com um mísero salário mínimo e dando graças a Deus por não faltar arroz e feijão em sua mesa e um pão seco com café puro dentro de casa em suas mesas pela manhã? Ora, como poderia o nobre,
o sábio, o poderoso, ajudar o pobre quando ele não desce no mundo do pobre, no nível do pobre. Vocês têm que saber que Deus é exemplo, que Jesus Cristo foi exemplo, e para ajudar a sua gente que estava como aquele homem que veio de Jericó, meu amigo ouvinte, ferido, morrendo pelo caminho, Deus desceu ao mundo deles. Deus entendeu o sofrimento da sua gente. Porém, há pessoas que vivem noutro mundo, noutra realidade, e às vezes até parece que não são seres humanos, pobres mortais, que o gusmão do corpo, que os vermes do corpo um dia comerão esta carne. Às vezes tão arrogante, tão presunçoso, às vezes tão soberbo, às vezes olha tudo de cima para baixo, até parece que essas células aí, que estão dentro do teu corpo, que na verdade hoje luta contra bactérias, luta contra os resfriados, luta contra as enfermidades que entram em você. Até parece que quando Deus tirar o espírito de dentro de ti, estas mesmas células não se tornarão teu inimigo, não comerão a tua carne, porque não terá proteínas lá dentro para ela comer. Os vermes que devorarão este corpo na sepultura já estão aí dentro, meu caro ouvinte. Nós deveríamos ser menores. O mundo luta para ser maior. O mundo luta para ser mais sábio. O mundo luta para ser mais poderoso. Os homens lutam para serem mais poderosos, mais nobres, mais sábios. É uma luta para superarmos uns aos outros. Mas se esquecem que a maior luta de Jesus não foi para se tornar mais nobre, mais poderoso ou mais sábio, mas foi para se diminuir. E a Bíblia diz que Deus tomou a forma do homem, essa criatura vil, baixa, louca, controversa, de comportamentos que assusta até os animais. E por que não dizer que às vezes o homem tem atitudes e comportamentos que deixa o próprio diabo assustado? Deus desceu ao mundo deste homem para socorrê-lo, para ajudá-lo. Mas os homens não podem ver isso. Sabe por quê? Porque Deus se esconde e se revela em coisas tão simples. E os homens conseguem mandar um foguete espacial à Lua, conseguem estabelecer no espaço uma espaçonave para estudar o planeta, para estudar os astros, para estudar as outras galáxias. Os homens, às vezes, fazem descobertas maravilhosas, conseguem ir ao fundo do oceano e extrair de lá o pré-sal, o petróleo. Mas, meu caro ouvinte, tropeçam em coisas tão pequenas, tropeçam numa flor, onde está a vida e aonde está a revelação de Jesus Cristo. Tropeça no sol que brilha todo dia, no vento que sopra todo dia. Tropeça nas pequeninas coisas, tropeçam na manjedoura, tropeça no Rei dos Reis, nascendo numa manjedoura, se assentando num banquinho de madeira. Aquele era o trono de Deus na terra. Deus escondido e revelando-se aos seus pequeninos em simplicidade na pessoa de Jesus Cristo. Está entendido por que Paulo disse: não são muitos os sábios, os poderosos, os nobres, segundo a carne. Está entendido porque Paulo disse: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Os sábios, poderosos e nobres condenaram a Jesus à morte. Os pobres, pequeninos, desprezíveis, os fracos e necessitados choraram aos seus pés, buscando recurso em seu Messias. Meu caro ouvinte, é tempo de descer. É tempo de se diminuir para que ele possa crescer. Se queres algo de Deus, diminua-se. Desça do teu orgulho, desça da tua prepotência. Se queres algo de Deus, deixe de ser sábio aos teus próprios olhos. Deixe de ser poderoso aos teus próprios olhos. Nobre aos teus próprios olhos. Faça como Moisés deixou de ser sábio
poderoso e nobre no Egito, diz a Bíblia, e veio sofrer com os desprezados do Senhor. Faça como Moisés, venha caminhar por fé com aquele povo que Jesus olhou para eles e disse: graças te dou, ó Pai. É tudo gente simples. É Pedro, um pescador. Mateus é um cobrador de impostos. Zaqueu está aí, um ladrão agora redimido. Madalena, uma mulher sem nenhum recurso, sem nenhuma oportunidade na vida. A oportunidade dela para ganhar dinheiro foi vender o seu corpo. Mas te dou graças porque agora ela me reconheceu como sendo o Messias. Eu só tenho gente simples, mas graças te dou, ó Pai. Que gente simples de fé, que gente simples que me vê, que gente simples que não falha em entender que eu sou o Messias, eu sou o Salvador deste mundo. Que gente simples que não se envergonha do meu nome em ocasião alguma. Vou te falar um segredo, meu amigo ouvinte. Quando você se sente só, abandonado, sem fé, esperança, simplesmente clame o nome maravilhoso de Jesus. Confesse esse nome. Porém, se és sábio, se és poderoso ou nobre, eu te garanto que você não confessará esse nome. Mas Joel 2:32 diz que e há de ser que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você já tenha passado por situações, várias pessoas já passaram por situações complicadas. Mas quando você tem a humildade, deixa a tua sabedoria humana, intelectual, tradicional de berço, quando você deixa a tua grandeza de espírito, quando você deixa a tua nobreza, a tua vaidade, a tua vergonha em confessar Deus, a verdadeira fé em Deus, meu amigo ouvinte, clama ao nome do Senhor, instantaneamente você atrai sobre si a atenção de Deus. Nada soa tão bonito, nada soa tão agradável aos olhos de Deus, ouvir o seu próprio nome sendo soado, clamado pelos seus filhos, clamado por pessoas que na verdade necessitam dele. Somente os simples. Eu creio que ainda há pessoas assim que não são sábias aos teus próprios olhos, que não são poderosas aos seus próprios olhos, que não são nobres aos seus próprios olhos, mas que prostram diante de Deus e clamam o nome de Deus. Meu amigo ouvinte, quando você clama o nome do Senhor com uma voz sincera, coração sincero, verdadeiro, é certo que a mão de Deus não está encolhida para que não possa te salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa te ouvir. Meu amigo, não se envergonhe de Deus. Venha ver Deus em sua palavra. Venha ver Deus no sol, na lua. Venha ver Deus na flor do campo, de onde veio a vida daquela erva que Jó disse: nasce tão rápido, abre tão rápido, murcha tão rápido, mas na próxima estação ela ressuscita, mostrando que a vida não acaba quando a folha seca. Venha deixar a natureza pregar para você. Você nasceu tão rápido, cresceu tão rápido, abriu-se tão rápido, mas já está murchando tão rápido, voltará ao pó tão rápido. Mas lembre-se disso, venha ver no sol, venha ver na natureza, venha ver nas 4 estações do ano, que há vida após a morte. Venha, meu caro ouvinte, e aceite a Cristo como o teu Salvador. Amém.